Olá meus amigos, muito bom dia, bem-vindos aqui ao canal do NEP Honório Abreu. Continuamos hoje refletindo e analisando a obra Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Francisco Cândido Xavier, a autoria do benfeitor Emmanuel. Sem não antes agradecer a todos aqueles que nos auxiliam a fazer, a construir, a ampliar esse trabalho, e principalmente aqueles que deixam um comentário, uma palavra de conforto e de incentivo nos nossos vídeos, nos nossos estudos. A Rosa Maria, lá de Teresina, Piauí, a Sandra Margarete, de Una, na Bahia, a Renata Pontes, nossa amiga Renata Pontes, Alice Costa, a Milton Martins, aqui da nossa cidade, Patos de Minas, a Maria Cícera, a Cissa, de Praia Grande, São Paulo, a Gladys Ferreira Braga Machado, ela é lá de Machado do Sul, de Minas Gerais, o Flávio Martins, de Campinas, São Paulo, o Eurípedes, de Franca, São Paulo, o Flávio Martins, a Kedma Alcântara e o Pedro Eduardo Martins, lá da cidade de Frutal. Também deixar um abraço aqui para nossa amiga Tânia Camilo, que está sempre com a gente, e para nossa amiga Marília Dumont, aqui de Patos de Minas, e para todas as pessoas que nos escutam, para todas as pessoas que recebem a nossa mensagem, por favor, não se esqueçam dos 3 Cs: curtir, comentar, compartilhar. Nós queremos levar essa palavra, nós queremos levar esses estudos para cada vez mais corações. O mundo está precisando de pelo menos um momento, de alguns minutos de conforto. Então, ficamos muito agradecidos se você puder nos auxiliar. O capítulo de hoje da obra Caminho, Verdade e Vida é o capítulo de número 23, seu título: Viver pela Fé. Uma admoestação, um conselho do reformado em Damasco aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, dizendo-nos: mas o justo viverá pela fé. O benfeitor Emmanuel, comentando, dirá: na epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável, na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos, tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes, confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo, o Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte. Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Belíssima, 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 belíssima mensagem. E depois da nossa vinheta, nós vamos aqui meditar, refletir um pouco em torno dessas palavras maravilhosas do benfeitor amado. Pois bem, talvez tenha sido uma das mensagens mais impactantes que nós já tenhamos lido e que iremos analisar aqui no canal. Mas o justo viverá pela fé. Vamos decantar a questão do justo. Justo aqui, vamos voltar lá nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, fome e sede de perfeição, porque serão saciados. A quarta bem-aventurança do evangelista Mateus, capítulo 5, as felicidades prometidas, que estão ali dos versículos 1 a 12, no Sermão sobre a Montanha, quando Jesus nos faz a síntese do reino dos céus, entregando-nos para a nossa compreensão e convidando-nos a ruminar esses ensinamentos maravilhosos de elevadíssima moral no percorrer das nossas estradas espirituais, da nossa jornada evolutiva. Pois bem, o primeiro grupo de felicidades abre, né, a questão da bem-aventurança da justiça, abre o grupo de felicidades quando nós estamos refletindo para o mundo. Então veja bem, que justiça é essa? Não é a justiça humana, porque a justiça humana é muito parcial. Nós estamos falando aqui num critério de justiça, de adequação à vontade do Pai para a nossa vida. O que Deus quer de nós? O que Deus quer de mim? O que Deus está pedindo a mim? A frase é complicada, né?
porque colocaram o absoluto pedindo, mas auxilia-nos a entender. Então, isso, quando a gente percebe esse significado de justiça, que é uma busca de compreensão, mas talvez no nosso momento evolutivo, uma busca de obediência, porque há situações que nos acontecem que nós obedecemos apenas e a compreensão fica reservada para o futuro. Essa frase, esse ensino, essa recomendação do reformado em Damasco, do reformado às portas de Damasco, ou pelo menos do convidado à reforma às portas de Damasco, ela fica mais interessante. Porque, ok, o justo, aquele que busca compreender a vontade do Pai na sua vida, ele precisa viver pela fé. Que fé é essa? Fidelidade. Fé de fidelis. O sentido profundo, confiança. Então aquele que procura obedecer, aquele que procura compreender a vontade do Pai para a sua vida, viverá confiando nesse Pai, que não é um Deus punitivo, que não é um juiz inflexível, mas é um Pai que nos cobre com amor, com o seu amor, com a sua plenitude. Então, se nós queremos ser justos, se nós queremos buscar essa compreensão, nós precisamos aprender a confiar. Ok. E aí a gente começa a entender melhor, então, as palavras de Emmanuel e o quanto isso é importante, por exemplo, no ensino de Paulo de Tarso. Por quê? Porque ele precisou abandonar questões sectaristas, questões de externalidades. Recomendo aqui a obra Paulo e Estevão. Ele precisou, por exemplo, porque quando, por exemplo, quando ele percebe Gesiel, Estevão, no caso, em seu nome cristão, quando ele percebe Gesiel dizendo, olha, o reino dos céus não está circunscrito em templos, ele fica consternado. Tanto que ele participa do julgamento de Gesiel, do mártir Estevão. Mas mexe com ele. E ele precisa então trabalhar para, olha, então essa justiça, esse viver pela fé não é uma questão de externalidade, é uma questão de transformação, é uma questão de confiança. Hoje, o critério de religião para nós hoje é um critério muito diferente do que nós estamos conversando aqui. Porque nós atendemos às profissões religiosas. O que a gente faz? A gente vai na casa espírita no dia de palestra, a gente vai na casa espírita no dia de estudo, nós recebemos a terapêutica do passe, mas a gente acredita que a gente está vivenciando religião como se fosse profissão. A gente bate o ponto e quando a gente sai do templo religioso, a gente esquece daquilo ali. A vivência religiosa aos tempos do cristianismo primitivo, ou a gente pode colocar aqui, até para o povo hebreu, até para o judeu, a vivência religiosa era vida. Não era um atendimento de 30 minutos, de 45 minutos, de 1 hora, 2, 3 vezes por semana. Às vezes você vê alguém, ou a gente se comporta falando que eu fui na reunião pública, estou livre essa semana. Fui na reunião pública domingo, fui na campanha ali do Quilo, na campanha Fraternal Alta de Souza, agora eu estou livre. Religião é vida. Sentido profundo, religare. É eu buscar uma conexão com o alto. Só que a gente sai da instituição religiosa, a gente esquece. A gente vive religião como se profissão fosse. Mas não é, é vida. Religião é vida. Viver a fé, viver pela fé é ir além dessa questão do rigorosismo, de ser rigoroso com as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Não é ser ritualista, é ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Tá boa a sua vida? O dia tá tranquilo? Agradece. O dia tá difícil? Agradece. É a busca do equilíbrio. Qual que é o caminho correto? A gente vai tentar puxar aqui um pouco do budismo. Qual que é o caminho correto? É o caminho do meio. O caminho correto é o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio. E estar sempre permitindo que o alto nos penetre. Se o dia tá bom, agradece. Se o dia tá difícil, agradece. Mas nunca perca a confiança. Esse é o justo que vive pela fé. Esse é aquele que busca conformar a existência de acordo com a vontade do Altíssimo, com confiança plena nos seus desígnios. É isso. Excelente quarta-feira e até o nosso próximo encontro.